Olá, seja bem-vindo ao canal. Começando mais um vídeo sobre devocional, na verdade, ou tema geral, não sei. O tema de hoje ele é sobre a tentação de Cristo, porque eu achei um rascunho de uma pregação antiga e resolvi trazê-la novamente. E essa pregação ela fala sobre, ou melhor, esse rascunho, ele fala sobre a tentação e os significados dela. E o texto que usaremos de base é Marcos, capítulo 1, versículo 12 ao 13, que vai dizer o seguinte: deixe-me só pegar uma Bíblia aqui. São dois versículos curtos e o motivo pelo qual eu escolhi Marcos é justamente porque a passagem é mais direta e diferente dos evangelhos sinópticos, como Mateus e Lucas, o Marcos ele é mais resumido. Então, para fins didáticos, eu optei usar essa passagem em si. Então, se você tiver sua Bíblia aí perto, pode colocar lá em Marcos. Marcos, capítulo 1, versículo 12 ao 13, que tem título assim: A Tentação de Jesus. Ah, logo depois, deixa eu botar aqui nesse lado. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse ao deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens. Os anjos cuidavam de Jesus. Os outros relatos mais completos sobre a tentação são trazidos por Lucas e por Mateus. Marcos ele dá um resumo. Caso você deseje ler, você pode abrir Mateus 4, do versículo 1 ao 11, e Lucas 4, do versículo 1 ao 13. Pois bem, hoje falaremos sobre a tentação. A tentação ela tem, por sinal, um significado de instigação de algo. Ou melhor, uma instigação que induz eu e você a desejar algo. E esse algo pode ser qualquer coisa. Pode ser uma pessoa, pode ser um desejo, uma circunstância ou qualquer outro tipo de estímulo que eu e você possamos sentir. E a tentação muitas vezes ela está associada à sedução e à provocação. Por exemplo, se uma pessoa faz dieta, ela está se privando de comer doce. No entanto, se ela ver uma mesa a postas com muitas guloseimas, com torta, com docinho, com brigadeiro e por aí vai, naturalmente ela vai se sentir tentada a querer comê-lo. Por quê? Porque ela está se abstendo desses alimentos. E essa abstinência faz com que você seja tentado a isso. Por exemplo, Jesus ele foi tentado em transformar as pedras em pães porque ele sentia fome. Então, assim, naturalmente ele foi tentado a querer, ou melhor, Satanás tentou ele a transformar pães em pedras para que ele possa saciar o desejo. E há inúmeras situações em nossas vidas que podemos ser tentados. Seja por novas experiências ou por algo que abdicamos, como eu comentei da dieta. E normalmente somos tentados quando estamos próximos de Deus, seja em jejum, seja em oração e por aí vai. Marcos, Marcos ele nos traz, como eu comentei, um resumo sobre a tentação. Mas quando a gente lê junto com Mateus 4, do 1 ao 11, Lucas 4, do 1 ao 13, a gente conclui que Jesus ele é tentado pelos seguintes motivos. Primeiro, para nos dar auxílio contra as tentações. Cristo ele quis ser tentado. Ele se fez homem, ele quis ser tentado e ele foi tentado para ensinar eu e você a maneira correta de vencer as tentações. Assim como ele venceu a morte e acabou morrendo por nosso lugar. Então assim, ele foi tentado para nos ensinar a sobreviver à tentação. E falando sobre a morte, da mesma maneira que ele morreu para que vivêssemos, ele foi tentado para que possamos sobreviver à tentação. Não sei se deu para entender a lógica. O segundo ponto, para a nossa própria cautela, a fim de que ninguém julgue ser seguro ou imune à tentação. Pô, se Deus foi tentado, então você não, se alguém disser para você que é incapaz de ser tentado, ele está mentindo, porque Jesus Cristo ele foi tentado justamente para provar para mim e para você que não existe ninguém isento
da tentação. Pois bem, o terceiro ponto, para nos dar exemplo de como vencer uma tentação. Então ele foi tentado justamente para isso, para, gente, eu fui tentado dessa maneira e eu venci a tentação de tal maneira. Ponto final. O quarto ponto é para nos estimular a confiança na sua misericórdia. Hebreus 4, do versículo 14 ao 16, vai dizer o seguinte: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono de graça, da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então aqui esse texto indica que Cristo ele suportou todas as tentações, todos os testes e não pecou. Ou seja, não se pode duvidar que nenhum homem em toda a história tem sido sujeito tão cuidadoso como Jesus. Não havia nenhuma peculiaridade de Jesus que fazia com que as tentações fossem inteiramente diversas das nossas. Ou melhor, como se ele fosse um campeão vestido de cota de malha com um equipamento top e não fosse alvo de flechas, por exemplo. Pelo contrário, Jesus ele sentiu na própria essência como é ser tentado. Ou melhor, ele sentiu a dificuldade que eu e você temos de lidar com a tentação. Porque ele se fez homem, ele se fez carne, assim como eu e você. Ele sentiu sobre si a pressão e das razões e as atrações que inclinam eu e você ao pecado. E ele fez tudo isso por um motivo simples, para que eu e você possamos escapar do sofrimento e da morte. Porque Jesus ele se fez carne para salvar a mim e você. Então tudo que ele sofreu de tentação, basicamente, é para nos ensinar que podemos vencer, que podemos escapar. Então, se em algum momento você se sentir nessa vida, durante os próximos dias, ou já sentiu, aquela tentação grande de querer fazer algo, pense sobre Cristo. Reflita sobre a imagem de Cristo na cruz. E lembre-se que ele passou todas as dificuldades para que eu e você possamos passar também. Para que eu e você tenhamos a capacidade de sobreviver a isso. Porque Paulo vai dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Então, vencer a tentação, para eu e você vencermos uma tentação, basicamente basta que replicamos o passo de nosso Mestre Jesus Cristo. Porque se estivermos imitando a Ele, certamente nós conseguiremos vencer a tentação. Se você assistiu até aqui, deixe seu like, compartilha e nos vemos no próximo vídeo. E que a paz de Deus esteja com todos. Amém.